Programas de necessidade, com certeza, são uma das peças gráficas mais importantes na elaboração dos nossos projetos. Quando a gente cria bons programas desde o princípio, a gente com certeza consegue chegar a projetos que são mais completos, mais fechados e compactos e, portanto, mais assertivos. Então, hoje eu vou te mostrar uma forma de criar esse tipo de peça gráfica que você não deve deixar de conhecer durante o seu período acadêmico ou mesmo da sua trajetória profissional. E aí, vamos juntos? Então, eu queria que você imaginasse a seguinte situação. Você está começando a fazer o seu projeto final de graduação ou um projeto real que você vai apresentar para um cliente e você está um pouco preso em relação ao programa de necessidades, com uma pergunta na sua mente passando repetidamente, que se bifurca em duas. A primeira delas, mas o que é um programa de necessidades? Existem diferentes formas de falar sobre o que é e eu vou optar por uma abordagem mais simplificada. Basicamente, o programa vai ser um elemento, uma peça gráfica, uma listagem, um documento que vai conter todos os ambientes que existirão no seu projeto, assim como áreas, pode ter quantitativos em relação a quantas salas vão existir, por exemplo, e aí a gente vai fazendo quantitativos total e todo o quantitativo unitário também. Dentro disso, a gente também pode trabalhar com algumas outras caracterizações desse programa, como, por exemplo, setorização. E aí eu já venho mostrando para vocês um primeiro exemplo que isso pode ser feito tanto em tabela, quanto poderia ser feito em um texto que poderia ser desenvolvido tanto no Word quanto no manuscrito. Ou então a gente pode trabalhar esse tipo de peça gráfica na forma de perspectivas explodidas por meio de setorizações que mostrem o nosso programa e que já são formas um pouco mais completas de mostrar e mais visuais. Eu estou trazendo aqui alguns exemplos do meu TFG e hoje eu queria mostrar para vocês o intermediário entre isso e isso, que basicamente vai ser trabalhar com uma planta, algo mais 2D, porque eu tô partindo do pressuposto de que nem todo mundo está trabalhando com maquetes 3D nesse momento, e de que vocês possam não ter algum programa que trabalhe em 3D. Isso não quer dizer que a sua representação não possa ser melhorada, e é isso que eu vou te mostrar aqui hoje. E a gente vai fazer isso utilizando dois programas, que é um site e um programa, que é o Photoshop Online e o Canva. Eu vou partir do pressuposto, então, de que você já tem a imagem 2D, pelo menos, do nosso projeto. Eu vou deixar aqui para vocês a imagem que eu utilizei para que você possa reproduzir comigo o que eu vou te mostrar. E aí, como eu falei, a gente vai utilizar primeiro o Photoshop para criar essa setorização que eu quero, que vai mostrar o nosso programa, e depois a gente vai criar algumas animações e alguns elementos gráficos que o Canva disponibiliza gratuitamente, que a gente pode complementar com a nossa representação do Photoshop. E aí, como eu sempre falo, uma das primeiras coisas que eu faço é buscar referências. Então eu peguei 3 referências diferentes que eu fui buscando no Pinterest de como eu gostaria de representar e qual linguagem eu gostaria de trazer aqui para vocês. E a partir disso, a gente vai partir e ir para o Photoshop e ver como que isso foi feito. Como eu tenho mostrado ultimamente, eu vou mostrar para vocês de dentro do arquivo já pronto. E aí a gente vai desligando e vendo como que foi construído. A gente vai ter, inicialmente, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui, então, é trazer a nossa imagem. Para fazer isso, o processo é simples, basta a gente arrastar. Em relação à imagem, eu sugiro que vocês exportem ela em formato PNG ou PDF, algum formato que dê maior qualidade, e que vocês confiram aqui em imagem, tamanho da imagem, qual que é o DPI, né? Qual que é o pixel que ela tá. Se você for utilizar para visualização aqui, igual eu tô fazendo, 72 é o mínimo, então eu vou manter assim mesmo. Se você quiser uma resolução um pouco melhor, eu te aconselho 150 nessa parte aqui. E se você for imprimir e plotar também. Caso você vá plotar, observe ainda um segundo elemento, que é se o modo aqui, deixa eu achar, ele tá em CMYK. Eu não vou fazer isso, eu não vou plotar, então eu tô usando RGB, como vocês podem ver. Se vocês forem plotar, é só mudar aqui pro CMYK. Bom, tendo falado isso, eu vou mostrar como que foi o processo de criar essa imagem final. Eu vou mostrar para vocês essa pasta aqui, mas teria uma outra, que seria essa aqui. E aí o que eu fiz foi
Vou desligar ela, porque acho que é melhor mostrar o processo completo. E vou mostrando pra vocês. A primeira coisa que eu sempre faço aqui é duplicar minha camada base. Então, vocês já percebam que aí eu tenho 3 imagens só desse fundo. Porque eu não gosto de trabalhar com design destrutivo. Acontece? Acontece, mas eu busco evitar. E eu aconselho que vocês também evitem. E aí, a partir disso, eu fui selecionando dentro dessa camada base cada uma dessas áreas. Então, vocês podem utilizar a varinha ou alguma outra ferramenta de seleção. E fui criando camadas novas, que basta vocês virem aqui, nesse ícone, na nova camada, e nomeando e colocando as cores. Primeiro, eu criei um modelinho de mapa lá de rosca, de gráfico de rosca lá no Canva. Eu vou mostrar pra vocês como que faz isso, então fiquem até o final que também vai ter essa parte. E depois de fazer isso, eu trouxe ele pra cá, pra eu poder pegar as cores. Essa paleta exatamente igual a que eu tava utilizando lá. Então, tendo essa paleta, eu selecionei, criei uma camada nova. E aí, por exemplo, aqui, que era o estacionamento. Aí eu vim e escolhi a cor do estacionamento. Vou ligar ela aqui só pra mostrar pra vocês. Vou ter que ligar todas e vou desligar, ligar o estacionamento. Eu peguei a corzinha do estacionamento, escolhi uma cor para ela e coloquei nessa camada. Então eu vim nessa camada de estacionamento e dei o G, que aqui tá como degradê, só mudar para alta de tinta que vai pintar. E aí eu fiz isso para todas as outras camadas e depois apaguei essa daqui porque ela não era necessária para mim. Vou dar um Ctrl D aqui para tirar a seleção e vou mostrando para vocês todas as outras camadas. Aí eu marquei aonde tinha área de alimentação, algumas formas. Vou deixar essas formas para eu explicar um pouquinho depois. Aí eu liguei oficinas, vou apagar essa daqui. Liguei salas de aula e sanitários. Fui fazendo o mesmo, que é selecionar aqui usando a camada base. Aí vocês podem usar o W. Olhem só, vou repetir mais uma vez. E depois a gente vem na camada que a gente quer, que no caso essa é lazer, seleciona a camada que a gente quer e dá um G para pintar com a cor escolhida. Para pegar essa cor aqui, que eu acho que eu ainda não expliquei, vocês podem clicar em I, que é o conta-gotas, e aí vocês selecionam onde vocês querem que ele vai pegar. Ó. Vocês podem ver aqui que ele sempre vai pegar a corzinha que eu escolhi, ó. Tá vendo? Ele vem e pega exatamente a cor que a gente marca. E aí é o G. E aí, basicamente é isso. Repetir para tudo isso e ir ligando várias e várias áreas que vão compor todo o nosso diagrama e o nosso programa de necessidades. Aí, eu tinha algumas questões. Quando eu fui fazer a parte da alimentação, eu fiz ela sobre a minha planta. Como eu criei essa minha planta no SketchUp Online, eu já mostrei alguns vídeos dele aqui. Vou deixar também, caso você queira. Com certeza vão ser vídeos úteis. Eu tive que criar umas formas em cima para poder fazer esse contorno, né, que eu precisava dele. Para fazer essas formas, inclusive essa demarcação, eu usei duas formas. Uma forma bem simples, que é selecionar, por exemplo, a camada sala de aula. A gente vai em editar, traçar demarcador, a gente escolhe aqui um tamanho. Eu usei 10 na maioria, em alguns eu usei 5. E aqui eu deixei no modo normal. Ao invés de colocar fora, eu uso a posição centro, porque eu acho que fica melhor, fica mais real. Mas vocês podem optar por outra que não influencia tanto. Vai depender realmente da necessidade, para ver qual que vai ser o que se encaixa melhor. E aqui eu mudei todos para cor branca. E aí é só aceitar aqui e depois aceitar aqui que vocês vão criar esses demarcadores. Eu fiz isso para todo o processo, exceto para essa região aqui, que é a que eu falei. Nessa região eu utilizei outra forma, outro modo de fazer, que foi com uma caneta. Para isso a gente vem com P e a gente vai utilizar a ferramenta de caneta normalmente. Eu tirei aqui o preenchimento e habilitei o demarcador. Mexi aqui na espessura e fui mostrando para onde eu queria que esse demarcador fosse. E também coloquei aqui na cor branca, isso é importante. E aí, basicamente, esse é o processo. E eu fiz isso para tudo.
E aí a gente chegou nesse resultado final. Pera aí que eu vou voltar aqui, porque eu não quero esse aqui. Para voltar aqui no Photoshop Online, é só dar Ctrl Z. Se você utiliza o Photoshop Programa, é Ctrl Alt Z, se eu não me engano. E aí, basicamente foi isso, eu terminei tudo. E antes de fazer isso de demarcador ou não, eu fiz outra coisa. Eu tinha criado 100 demarcadores. E aí eu tenho essa outra versão que tem as linhas pretas. Mas no final eu achei mais interessante a que tem as linhas demarcadas em branco, então foi a que eu utilizei. Então aqui no Photoshop esse foi o processo. É bem rápido, bem simples e bastante didático visualmente. E aí depois eu fiz uma coisa que eu sempre faço. Eu exportei essa imagem como PNG. Uma coisa que vocês têm que fazer no meio, que eu esqueci de falar, mas que eu não posso esquecer, é ir salvando o arquivo, principalmente se você faz como eu e trabalha na nuvem. Esse processo pode ser reproduzido tanto para o Photoshop normal, quanto para outros programas que funcionam similarmente ao Photoshop. A ideia aqui é te mostrar muito mais um processo e uma forma de pensar e representar do que somente um programa. Então aqui vocês vão em arquivo, salvar como PSD, sempre que vocês lembrarem, para que vocês não percam o arquivo de vocês. E no final, quando tiver tudo pronto, vocês vão vir aqui em exportar como PNG e escolher lá onde que vai ficar. Observem aqui como que tá, se tá com a qualidade alta e o tamanho, se tá ok com o que vocês querem. E aí é só salvar. Eu já fiz isso, então eu não vou repetir o processo. Depois de fazer isso, eu trouxe a imagem pra cá de novo. Como eu sempre falo, eu gosto de ter esse arquivo mais limpo. Aí é algo bem particular meu, então vocês poderiam fazer isso que eu fiz depois já no arquivo, não precisaria voltar. Mas se vocês também gostam dessa ideia de ter um arquivo mais aberto a alterações, eu aconselho que vocês façam isso também. E aí depois basta arrastar aquela imagem que a gente exportou em PNG. E aqui eu vim em filtro e adicionei ruído. E eu adicionei ele monocromático porque eu acho que fica mais interessante, as cores ficam mais fiéis, né? O ruído ele fica ali mais próximo da cor que a imagem tem. E aí eu acho que eu deixei ele com 15, mas isso pode ser variável do que vocês acharem melhor. E aí, de novo, exportei a minha imagem em PNG. E agora a gente vai para o passo final. E eu espero realmente que vocês gostem, porque eu adoro mostrar essas coisas novas aqui para vocês. Eu vou mostrar para vocês como eu saí disso aqui, que era somente uma ideia, e uma imagenzinha assim, para isso aqui. E eu vou mostrar isso em poucos minutos. Então, fiquem comigo que agora já tá no final. Então, depois eu trouxe a imagem pra cá. Pra trazer a imagem pra cá, como eu já falei, basta arrastar. Ou vocês podem vir em Uploads e fazer upload de arquivos e escolher aqui a imagem e trazer. Tanto faz, vai do que vocês preferirem. Depois de fazer isso, eu escolhi onde eu queria deixar ela. E como nas minhas referências eu tinha essa ideia de seta, de mostrar o direcionamento, e era um demarcador assim presente, eu pensei em como que eu queria representar isso aqui. As setas aqui, no meu caso, não são o ponto mais importante. Então eu deixei elas com uma cor um pouco mais neutra e que vocês percebem que não tem tanto destaque. Existem algumas coisas que a gente pode fazer para melhorar isso aqui ainda. Porém, hoje eu quero dar o ponto de partida para que vocês comecem, que vocês façam e me marquem, me mostrem qual foi o resultado que vocês chegaram. Então, a primeira coisa que eu fiz foi trazer aquele meu gráfico que antes era um gráfico de pizza. Aqui eu ainda deixei ele como gráfico de pizza, mas que vocês podem vir aqui e mudar para gráfico de rosca. Eu acho que ele fica um pouquinho mais interessante, sabe? Tem um pouco desse respiro. Então é só fazer isso. E como que a gente insere esses gráficos? Vou começar pelos gráficos e depois vou mostrar alguns pontos como carimbo, norte e afins. Para fazer os gráficos, eu parti desse primeiro aqui. A gente pode vir em elementos e pesquisar por gráficos, ou vir por aqui e encontrar aqui gráficos, ou se vocês perceberem que aqui não tem nada, não aparece nenhum gráfico, existe outra forma que eu vou mostrar aqui para vocês, que é vir aqui em aplicativos e gráficos. Se não tiver aqui, deixa eu até dar uma olhada aqui onde que ele aparece mais. Vai estar aqui para baixo em algum lugar, vocês vão achar gráfico e aí vocês vão habilitar ele aqui.
E aí escolham um, eu escolhi realmente o de pizza. E aí, quando a gente clica aqui, ó, dentro de uma e de outra, a gente vai criando novas categorias. E aí vocês vão mudar aqui o texto pro que vocês querem, tipo, dormitório 1, no exemplo de um TCC de moradia estudantil. Vamos pensar assim. Ou dormitório feminino. A gente vem aqui. E aí vocês têm que colocar aqui qual que é a porcentagem que vai pegar, né? Quanto que isso representa. No meu caso, eu fiz só no olho e nem exatamente a porcentagem correta. Era só mesmo para ter um diferenciamento e não ficar um gráfico todo linear. Mas aí é só colocar aqui, vocês podem realmente fazer essa divisão em porcentagem no TCC de vocês. E aqui, para mudar a cor, ele vai criar numa paleta a partir de uma cor específica. Vocês vão escolher uma e ele vai dar as outras, que vai ter uma pegada um pouco monocromática e vai saindo disso quando vocês vão tendo mais caracterizações. E aí, basicamente é isso. E vocês podem dizer para o gráfico se ele vai mostrar algumas coisas. Por exemplo, aqui, depois de colocar todas as descrições e de colocar aqui quanto que ela vai ter, né? Qual que vai ser a porcentagem dela. Vou colocar aqui 15, por exemplo. Vou mudar. A gente vai vir aqui, pode vir, né, em configurações e marcar o que a gente quer que mostre. Aqui está em porcentagem, mas a gente pode mudar para números. Ou então, se você não quer mostrar nada, você quer algo assim mais visual, igual eu deixei nesse primeiro aqui, que tipo assim, a pessoa vai olhar, vai pensar, o que é? E aí os outros vêm para complementar. É só vir aqui e desmarcar. E aí ele não vai mostrar nenhum rótulo. E aí é da escolha de vocês. Depois de fazer isso, para esse gráfico aqui, ele era um de pizza, como esse que eu mostrei. Eu transformei ele em rosca. Para fazer isso, vocês selecionam o de pizza, vem aqui, ó, nessa parte superior, onde está esse gráfico, e muda para gráfico de rosca. Depois que eu fiz isso, eu dupliquei, dei um Ctrl+C, Ctrl+V nesse aqui, e vim aqui nesse mesmo caminho, nessa parte superior, e fui escolhendo um outro tipo de gráfico que eu queria utilizar. E aí fui repetindo esse processo de dar Ctrl+C, Ctrl+V e colocar aqui, demarcando o que eu queria, né, mostrando legenda ou rótulos, ou o que eu não queria que fosse mostrado. Então aqui eu utilizei 4 tipos, eu acho, 4 tipos de gráficos, mais o meu diagrama de planta, né, um diagrama mais 2D, em relação à minha representação. E aí eu escolhi utilizar esse gráfico com barra horizontal aqui nessa parte de baixo, que ele mostra uma diferenciação entre as áreas, e ele tem a mesma cor, então você pode exportar ele e pintar com outras cores no Photoshop se você quiser. No meu caso não tinha essa grande necessidade. Eu utilizei também o vertical, que é esse aqui, e utilizei o gráfico de rosca e o de funil, não é? E o de funil. Não foi isso. E esse foi o processo para os gráficos. E aí vocês, para localizarem ele, é só selecionar em cima e mover mesmo. Para mexer no tamanho, vocês vêm aqui nos vértices e descem ou aumenta. E se você decidir que vai ficar exatamente aqui qualquer coisa, você pode selecionar ela, vir aqui em bloquear e bloquear. Você não consegue mexer. Isso é muito bom se você estiver fazendo prancha aqui no Canva, porque isso garante que o seu processo ele não vai ter muito retrabalho. A gente sempre está trabalhando com TCC com pouco tempo, então menor retrabalho, sucesso. E aí no final eu coloquei aqui uma indicação de norte, que é sempre muito importante, não esqueçam o norte no projeto. Inclusive, vale ressaltar que isso aqui nem é um projeto, é só mesmo para essa atividade. E aqui eu coloquei um título, que é Diagramas, Programa de Necessidade. Coloquei que seria um centro de atividades infantis e que esse diagrama, esse mapa, ele tá sem escala. Para fazer isso aqui, eu usei o comando de linha, L, e de C, de círculo, para fazer a bolinha. E aí, no de linha, eu só mudei na espessura, que vocês veem aqui, estilo de linha. Eu mantive o estilo contínuo, mas aumentei a espessura. Então, é só correr aqui. Se vocês quiserem arredondar, é só habilitar essa chavinha. E aí, vou apagar porque eu não vou usar essa. E no círculo, eu dei um C para aparecer esse círculo. E depois de fazer isso, eu vim aqui, desabilitei. Então, marquei aqui que não existe preenchimento. E habilitei o contorno. Mexi um pouco na borda e na espessura e mudei a cor também.
Minto, aqui eu sempre faço isso, pode ser que vocês também façam. Tira daqui, aí vem aqui no contorno e coloca a cor aqui. É isso, e aí eu liguei um no outro. Para fazer essas linhas aqui, ó, que indicam o viário, né, as vias, eu também utilizei a mesma coisa. L, mudei a espessura e aqui, ó, no final delas, eu coloquei seta. Aí vocês podem escolher o que melhor representar. E se você quiser trabalhar com outro tipo de seta e não criar, você também pode vir aqui em elementos e procurar por setas. E escolher alguma que tenha aqui gratuitamente, ou se você assina o Canva Pro, você também pode escolher as setas que são Pro. Mas basicamente foi esse o processo. E aí aqui embaixo eu fiz ainda um carimbo muito simples. E aí para fazer ele eu pesquisei em elementos por degradê. Eu achei um elemento em degradê e repeti ele linearmente na parte de baixo para que esse carimbo ficasse dando essa ideia de continuidade. Hoje foi isso, pessoal. E se você ficou aqui até agora, eu queria te agradecer por ter assistido mais um vídeo. Sinta-se em casa. Aqui, como eu sempre falo, é uma comunidade. Não deixe de curtir, comentar, me contar aqui o que você tem achado do conteúdo. Essa semana falamos sobre inteligência artificial também, vou deixar aqui caso você não tenha visto. E se inscreva, curta, comenta, compartilha. E não deixa de responder as enquetes e coisas que eu posto por aqui, porque eu quero muito trazer sempre conteúdos que tenham validade e que sejam interessantes para vocês que estão aqui me acompanhando. E, como sempre, vamos juntos, vamos longe e até a próxima e tchau, tchau!